Fala galera, professor Thiago Alexandre. Então, no último vídeo eu mostrei para vocês que o nosso projeto ele está configurado com Firebase, né? A conexão aconteceu. E aí agora a gente vai fazer a autenticação, ok? Então aqui no main Storyboard nós temos o layout, e aí aqui eu tenho esse layout onde eu tenho e-mail, senha, confirmar senha e um botão de cadastrar, que é onde a gente vai cadastrar os usuários, e aí os usuários cadastrados vão conseguir logar no nosso projeto. Então, primeiro, aqui a gente só tem a interface, a gente precisa criar a classe para fazer os comandos de back-end dessa interface. Para fazer ou para criar essa classe, eu vou vir aqui em File, New, File, Touch Class, Next. Então eu vou criar aqui uma classe para a minha view controller. Eu vou chamar essa classe de usuário, view controller, tá? Por padrão eu vou deixar aqui o view controller. Uma atenção aqui no subclass, que ele tem que estar o view controller, tá? Aqui eu posso estender outros tipos de classe, mas no caso aqui é para view controller, então eu deixo o view controller, clico em next, ele está no nosso projeto, create, ele criou aí a minha classe. Depois que eu crio a classe usuário view controller, eu volto aqui no main storyboard, eu venho na view controller, onde eu vou vincular essa minha classe. Eu clico aqui nesse ícone, então tem a view controller, ele tem aqui exit, first responder, view controller, então eu clico aqui na view controller, tá? Na caixa de propriedades aqui, a gente tem as propriedades dela, e nós temos aqui esse identifier, aqui show the identifier inspector, e aqui eu vou encontrar o custom class. No custom class, tem a class, e aí aqui eu vou colocar usuário, ele já aparece lá para mim, usuário view controller, eu dou um enter, e aí agora sim, eu vinculei essa minha classe a essa minha view controller, tá? Porque a gente tem aqui uma série de view controllers criadas, tá? Então quando eu crio uma classe, tá? Eu tenho que informar para o meu projeto a qual view controller que essa classe ela vai ser vinculada, e se é que ela vai ser vinculada em alguma view controller. Porque eu posso criar classes que não sejam vinculadas a nenhum objeto de interface, ok? Então fez o vínculo aqui, tá? Fiz o vínculo. Eu venho aqui, no editor, ou show de assistente editor, e aí eu consigo visualizar aqui tanto a minha interface quanto a minha classe. Então eu tenho tanto a interface quanto a classe. Eu estou na classe usuário view controller, dou um enter aqui para ter espaço, e aí eu vou vincular aqui o meu text field a essa minha classe. Então vou chamar ele de txt email, do tipo outlet. Clico com o botão direito, seguro e arrasto, vou txt senha, do tipo outlet, e aqui eu tenho o txt confirmar senha. Então coloquei um C ali, só para falar que é o confirmar senha, também do tipo outlet. Tá? Então, vinculei os meus... Vinculei aqui os meus objetos à minha classe. E o botão cadastrar, diferente dos text field, ele vai ser do tipo action. Vou chamar ele de btn cadastrar, do tipo button, button, e clico em connect. Então, ao clicar no botão cadastrar, eu cadastro lá o meu usuário no Firebase.
Para configurar o Firebase aqui nessa View Control, o Firebase de autenticação, eu tenho que chamar o import Firebase out. Então eu chamo o import Firebase out. E aí, antes de começar os comandos de configuração, eu volto no Firebase, eu volto aqui no Firebase. No Firebase, tá? No Firebase, eu estou aqui no projeto. No projeto eu tenho aqui, ó, Authentication. E aí eu vou aqui, ó, configurar métodos de login. A gente pode configurar através de números de telefone, utilizando o Google, o Gmail, né, o Facebook, Git, entre outras ferramentas. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar e-mail e senha. Eu clico no e-mail e senha, ativar. Tá? Então, para permitir que o usuário se inscreva usando o endereço de e-mail e a senha deles, nosso SDK também oferece verificação de endereço de e-mail, recuperação de senha, primitivas de alteração de endereço do e-mail. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Então, ativei, clico em salvar. Então, ele está ativado. E aí, agora, é só voltar lá. Então, vem aqui. É só eu voltar aqui no Firebase e fazer as configurações ou os comandos necessários. Vou fazer isso no próximo vídeo. Então, aqui, primeiro, nesse vídeo, eu criei a minha classe. Eu criei uma classe, usuário view controller. Eu vinculei essa classe à minha view controller. Vinculei a classe à minha view controller. Faço esse vínculo para que eu possa simplesmente vincular os meus objetos à minha classe. Tá? Então, agora eu tenho aqui TXT e-mail, TXT senha, confirmar senha e o BTN cadastrar. E aí, após fazer isso, eu voltei aqui no Firebase, e ativei o processo de cadastrar e-mail e senha. Beleza? Então, no próximo vídeo,